A Batalha de Cuito-Canaval, descrita no site História Militar da África do Sul. Em 1988, o ministro angolano da Defesa e outras fontes oficiais angolanas e cubanas reivindicaram que uma ofensiva da África do Sul, que consistiu em mais de 9.000 tropas com 500 tanques, 600 canhões de artilharia e dezenas de aviões, tinham atacado a localidade de Cuito-Canaval, em Angola. De acordo com a sua versão, o ataque tinha falhado graças a um valente esforço de defesa das tropas cubanas e angolanas, e os sul-africanos tinham perdido 50 aviões, 47 tanques e centenas de homens. A versão da propaganda cubana desta batalha heroica foi largamente credível no Oeste, e não foi só senão depois da guerra ter terminado que os factos emergiram. No fim de 1987, quando os cubanos e os angolanos era suposto terem conseguido a sua grande vitória, eles estavam já a pedir a paz em Angola, com os seus apoiantes soviéticos a indicarem abertamente que a guerra lá não poderia ser ganha. Nas negociações que se seguiram, uma das condições dos cubanos foi a de que eles pudessem fazer uma retirada honrosa da guerra, um pedido invulgar a ser feito por um exército vitorioso, a dizer pelo menos. O facto é que os cubanos sabiam que estavam a perder, mas não queriam retirar-se de Angola em desonra. Os sul-africanos tinham sido os verdadeiros vencedores da campanha de Quito, compreenderam que, tornando os factos conhecidos nesse estágio delicado das negociações de paz, humilharia os cubanos e os seus apoiantes soviéticos e talvez os estimulasse a enviar mais tropas para Angola, num esforço para salvar a sua reputação. Fazer os cubanos cair no ridículo não serviria de nada. Entretanto, uma vez a participação cubana e soviética na guerra ter terminado e os sul-africanos terem retirado as suas tropas, não levou muito para que a verdadeira história da batalha ser conhecida. A ofensiva cubana FAPLA falhou. Mais tarde os cubanos tentaram salvar a face e levantar o moral das suas tropas, reivindicando com ênfase que tinham ganho a batalha de Cuito-Canaval, que eles pretenderam ter defendido com sucesso contra todos os ataques sul-africanos. Através de toda a campanha, os sul-africanos, conscientes de que estavam envolvidos numa guerra não declarada e sem aliados no Ocidente, resguardaram-se de fazer declarações públicas sobre o progresso da guerra. Isto deu aos cubanos e angolanos vantagem na guerra de propaganda. A Força de Defesa da África do Sul não podia declarar que só tinha uma pequena força de menos de 3.000 tropas ligeiramente equipadas em Angola, porque isso teria revelado a sua fraqueza perante o inimigo. O treino e táticas superiores da Força de Defesa da África do Sul, bem como o seu sofisticado equipamento, convenceram os cubanos e angolanos que estavam perante uma grande e bem armada força. Chester Crocker escreveu mais tarde: no princípio de outubro, a ofensiva soviética FAPLA foi esmagada no rio Lomba, perto de Mavinga. Tornou-se numa retirada precipitada ao longo de 120 milhas, de regresso ao ponto primitivo do começo, em Cuito-Canaval. Em algumas das mais sangrentas batalhas de toda a Guerra Civil, uma força combinada de 8.000 lutadores da UNITA e 4.000 tropas das Forças de Defesa da África do Sul destruíram uma brigada das FAPLA e enfraqueceram várias outras, de um total de cerca de 18.000 homens de uma força das FAPLA envolvida numa ofensiva em 3 frentes. As estimativas das perdas das FAPLA
elevou-se acima de 4.000 mortos e feridos. Esta ofensiva tinha sido de concessão soviética desde o princípio até ao fim. Oficiais soviéticos séniores desempenharam papel central na sua execução. Mais de 1.000 conselheiros soviéticos foram enviados para Angola em 1987 para ajudar no maior esforço logístico de Moscovo até à data em Angola. Mais ou menos 1.500 milhões de dólares em equipamento militar foi entregue naquele ano. Grandes quantidades de equipamento soviético foram destruídos ou caíram nas mãos da UNITA e da Força de Defesa da África do Sul quando as FAPLAs fizeram uma retirada desorganizada. A campanha de 1987 representou uma humilhação estonteante para a União Soviética, as suas armas e estratégia. Levou um ano, ou talvez 2, para as FAPLAs recuperarem e reagruparem. Mais ainda, o desastre militar angolano ameaçou ir de mal a pior. Em meados de novembro, as forças da UNITA e da Força de Defesa da África do Sul destruíram a base aérea de Cuito Canaval e aguentaram milhares das melhores unidades das FAPLA que permaneceram no perímetro defensivo da cidade. Os resultados da campanha até abril de 1988 foram 4.785 mortos do lado cubano FAPLA, com 94 tanques e centenas de veículos de combate destruídos, conta 31 sul-africanos mortos em combate, 3 tanques da Força de Defesa da África do Sul que entraram na guerra depois da campanha do Rio Lomba e 11 carros blindados e transportes de tropa perdidos. Foram destruídos um total de 9 MiGs e apenas o Mirage da Força de Defesa da África do Sul foi abatido. Depois de 13 anos em Angola, os cubanos ainda não tinham conseguido o seu objetivo de destruir a UNITA e marchar na Namíbia como libertadores. Subestimaram muito mal os sul-africanos e descobriram a muito custo que estavam perante tropas altamente treinadas.